Olá, galera da Adrenalina. Hoje eu vou falar para vocês sobre um pouquinho da minha experiência interpretando casamentos. Então fiquem ligados que já já a gente vai contar mais detalhes dessa jornada. Gente, interpretar casamentos é muito divertido. Eu confesso que eu me divirto horrores, 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 até porque eu participo do casamento, do envolvimento do casal mesmo. A gente faz várias reuniões para poder descobrir quais são as preferências do casal, a história do casal em si. E aí a gente faz algumas perguntas em relação a como eles querem que seja o procedimento da interpretação, porque existem várias formas dessa interpretação ser feita, né? Eu explico para eles da importância de se ter uma interpretação simultânea durante a hora dos votos e da pregação, se for o caso de um pastor, ou se for uma celebrante civil, ou mesmo se for uma juíza de paz, como isso deveria ser feito, né? Geralmente eu indico que seja simultânea, porque perde um pouco do clima se você ficar parando e tendo a consecutiva em seguida, ou mesmo depois do discurso inteiro, ter que ter todo o discurso novamente na consecutiva. Lembrando que consecutiva é exatamente isso, quando a pessoa fala, pausa e aí o intérprete fala tudo no outro idioma para todos que estão ali, independentemente deles saberem ou não o idioma. Por isso que é tão entediante também para a plateia, caso eles saibam o idioma e tenham que ouvir tudo novamente. Então eles ouvem tudo em dobro. E aí eu explico para eles essa situação, mas tem alguns deles que ainda insistem em querer algumas partes dessa interpretação do casamento consecutivamente sendo feita. Por exemplo, eu vou contar assim, relatar alguns dos casos que eu tive que interpretar em consecutiva, como, por exemplo, o primeiro casamento que eu interpretei, que foi de uma amiga minha, a Raquel, e eu vou tentar deixar aqui uns spoilerzinhos de alguns dos casamentos que eu interpretei para vocês verem os exemplos. Nesse caso da Raquel com o Emil, ele é holandês e eles se casaram aqui no Brasil. Bom, na época ainda estava na pandemia, havia muitas restrições em relação a convidados, a usar máscara, até mesmo de muitos equipamentos, era mais difícil de levar coisas para os locais, né? Qualquer coisa era sempre verificada se estava bem higienizado, enfim, tinham vários protocolos. E aí, nesse caso, a gente optou por fazer consecutiva, mas teve também uma live. Foi feito um streaming do casamento para quem não estava presente conseguir acompanhar de casa. E tinham convidados tanto dos Estados Unidos, de vários locais onde eles tinham amizades, e os brasileiros familiares estavam aqui vendo o casamento ao vivo, né? Então foi uma primeira experiência e foi quando eu me toquei de que, de fato, quebrava muito a magia do casal, isso de ficar pausando e tendo depois a consecutiva toda para todo mundo que estava no casamento. Eles fizeram os votos em inglês, os dois. E eu fiz os votos deles em português em seguida, né? Assim que eles terminavam os votos. E dava aquela angústia, assim, de você ter que falar baby, I love you, né? Tipo, amor, eu te amo, baby. Tipo, enfim, foi bem engraçado na hora, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que falar as coisas mais íntimas do casal aqui. Novamente para todo mundo em português, após eles falarem um para o outro, né? E acaba ficando meio engraçado nesse caso. E aí perde esse clima de romance no ar, porque fica mais cômico do que deveria ser, né? You are stopless, you're selfless, and you don't settle for less than what you deserve. Ao longo desse tempo, você provou ser não apenas um parceiro maravilhoso, mas também. E também, depois que eles fizeram os votos deles, o resto tiveram várias partes que foram em português
porque foram momentos em que a irmã da Raquel, minha xará, estava fazendo aquele momento de dar os votos dela para o casal como celebrante. Então foi bem diferenciada essa cerimônia, porque foram os irmãos dos noivos que fizeram a celebração do casamento. Então, primeiro a Rafa falou, depois o irmão do Emil falou, o Daniel. Então, os dois falaram, cada um no seu respectivo idioma. Um falou em inglês, a outra falou em português, e eu interpretei para ambos. Foi um pouco mais longa a cerimônia do que deveria, porque a consecutiva também tem esse tipo de situação de aumentar o tanto de tempo que você fica ali escutando o discurso. Na simultânea isso não aconteceria se todos estivessem com o fone de ouvido e eu tivesse com a câmera do cara que estava fazendo a live, eu iria estar interpretando simultaneamente para todo mundo ali na hora e não iria dobrar o tempo, ia ser o tempo que duraria normalmente sem o dobro do tempo, né? Obviamente. Então, no outro casamento, num dos outros casamentos que eu interpretei, eu já comecei a falar sobre essa importância de ser simultânea. E no primeiro que eu fiz isso, eu acabei já deixando embutido no preço o preço dos equipamentos como um brinde para o casal, para eles nem cogitarem não ter simultânea. Então, eu levei os equipamentos específicos para as pessoas estrangeiras que estavam na cerimônia, e a maior parte da cerimônia foi feita em português, apenas os votos da noiva que foram feitos em inglês. Então, na hora que eles estavam falando em português, só os estrangeiros estavam escutando a interpretação com o radinho e o restante estava ouvindo em português, né? Agora, quando a noiva falou em inglês, ela também aprendeu a falar um pouco do português com sotaque, o que ficou muito bonito, inclusive, porque ela falava os votos, um parágrafo em inglês e o segundo parágrafo em português com sotaque. Então, toda vez ela fazia essas mesclas, assim como ele fez isso também. Falava um parágrafo em português, outro em inglês e assim por diante. E essa dinâmica foi muito interessante, muito bacana. Todos gostaram porque não perdeu o clima da cerimônia. Prometo não esquecer ou diminuir sua cultura e tradições. Prometo te amar, honrar e valorizar como meu marido em todos os altos e baixos da vida. Por isso eu prometo cuidar e estar com você, na saúde e na doença, na tristeza e na pobreza. Prometo te respeitar e ser fiel a você. Nem sempre vou concordar com tudo que diz, mas prometo sempre te escutar. E depois ainda teve a parte do brinde que o pai fez para a noiva. E aí ele ficou ali de frente para a mesa do bolo e com o microfone ele foi fazendo o discurso dele do brinde e eu pegava o microfone, eu tinha um outro microfone e eu falava em seguida para quem estava presente. E um outro casal que era amigo que também era amigo dos noivos, né, que também fez um brinde, bem americano, essa cerimônia foi bem americana. Eles falavam também um parágrafo em português, outro em inglês e assim sucessivamente para todo mundo entender. Foi uma ideia que eu dei para eles para a gente agilizar a interpretação e para não ficar apenas essa interpretação consecutiva por mim. Porque quando a pessoa também faz a própria tradução do discurso, que eu auxiliei a traduzir muitos desses discursos, os votos e o brinde do pai, por exemplo, eles conseguem dar mais fluidez à dinâmica mesmo do momento ali. Então, esse foi outra situação, outro caso. E também teve um outro caso em que nós fizemos a interpretação simultânea em cabine, e aí realmente todos os participantes tinham fones de ouvido, porque aí, se o casal estivesse falando em português e as pessoas não entendessem o português, elas iriam usar o fone para ouvir a minha voz em inglês.
e assim sucessivamente. Quem estivesse falando em inglês, eu estaria falando em português para quem não entendia o inglês. Então, foi feita essa dinâmica dentro de cabine. E aí foi bem mais tranquilo, porque todos tinham um fone de ouvido e a gente conseguiu fazer a cerimônia completa em ambas as direções. Então já houve casos assim de todos os tipos em relação a essas cerimônias de casamento que eu participei. No total, já foram 10 casamentos que eu interpretei. Vários casais ficaram muito felizes mesmo em conseguir fazer com que a família conseguisse entender todo aquele momento e fizesse parte mesmo da cerimônia, de um momento tão especial para o casal. Eu gosto muito desse nicho porque eu acho que é um nicho que me comove bastante. Eu fico sempre com a voz embargada na hora que eles estão fazendo os votos deles. E eu acho que é muito especial para todos ali envolvidos. Tanto o pessoal da equipe de cerimonialistas, para quem está organizando a parte do buffet. Eu acho que essa é uma celebração muito bonita e eu fico muito feliz de participar dessa história do casal, de participar desse momento tão especial. E até o momento eu só tive elogios e muitos feedbacks e indicações para outras cerimonialistas, outros casamentos, graças a Deus. Espero que continue assim, porque eu quero fazer muitos outros casamentos. E se vocês gostaram desse nicho da interpretação e não sabiam que existia esse nicho da interpretação, comentem aqui embaixo se já conheciam e já fizeram interpretação de casamentos, também comentem aqui. E quais são os novos conteúdos que vocês querem ver por aqui? Eu tenho vários novos conteúdos que eu já estou planejando de trazer aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E curtam o vídeo, não esqueçam de chamar amigos para assistirem também esse tipo de conteúdo sobre a interpretação de conferências, porque muitas pessoas são curiosas e querem saber um pouco mais sobre a interpretação. E espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Muito obrigada. Bye, bye. Tchauzinho.